Muito bem, aula 2, parte 2. Continuamos com os conceitos para lá de importantes. Agora vamos falar de temperatura. Simples, não? Então vamos ver. Temperatura é uma propriedade da matéria, ou seja, uma propriedade da matéria, uma medida do nível energético de um corpo. Uma alta temperatura é um indicativo de alto nível de energia. Então, temperatura serve para medir o nível de energia. Nós, por exemplo, estamos a 37,5, 37 mais ou menos, né? É um nível de energia, tá? Disse nesse caso que o corpo está quente. Já se demonstrou que a temperatura é uma função da energia cinética interna, a energia de movimentação das moléculas, tá? Sendo o índice de velocidade molecular, conforme falei. É expressa em graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin ou Rankine. Eu já facilitei a coisa para vocês e coloquei aqui a correlação, né, entre as três principais escalas, tá? Três principais, que é Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Existe ainda o Rankine, mas não é tão conhecida como as outras três que são ensinadas em sala de aula, tá? Eu tenho aqui um materialzinho, né, sobre temperatura. Olha aqui, ó. O instrumento de uso comum para medir temperatura, conhecido pelo nome de termômetro, trabalha sobre o princípio da expansão e contração de líquidos e sólidos, sob várias intensidades de calor. O termômetro de mercúrio comum funciona com um considerável grau de precisão. Ele não funciona, contudo, para temperaturas abaixo de menos 38,88 graus, ou menos 38 Fahrenheit, pois o mercúrio se congela nesse ponto. Alguns outros líquidos, como álcool colorido para mais fácil observação, devem substituir o mercúrio. O limite superior para termômetros de mercúrio é muito elevado, cerca de 482 graus ou 900 graus Fahrenheit. Assim, é evidente que para os serviços usuais e de uso geral, o termômetro de mercúrio é o mais empregado, é o que eu gosto mais também, viu? Ao lado aqui, ó, temos aqui dois termômetros, né? Um temperatura grau Celsius, outro Fahrenheit. Percebam, né? Vou continuar lendo aqui. A operação do termômetro depende do efeito do calor no mercúrio ou no álcool contido em bulbo ou reservatório. Bulbo é isso aqui, ó. O líquido vai expandir-se ou contrair-se, subir ou descer, no tubo capilar, né? Aqui, que consta de uma escala arbitrária, como mostra a animação ao lado. Várias escalas termométricas existem e são usadas em vários países. A escala inglesa, ou Fahrenheit, é comumente usada nos Estados Unidos e Inglaterra. Desde que a escala Celsius é amplamente usada no trabalho científico de todos os países, veja a animação ao lado da comparação entre os termômetros, de modo que cada escala seja convertida na outra. Então, percebo, do lado direito aqui eu tenho Celsius, né? Então 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit, que é essa outra tabela aqui, essa outra escala. O ponto de fusão na escala Celsius é fixado em 0 graus, que é aqui, correspondente ao 32. O ponto de ebulição na escala Fahrenheit é 212, ou 100 graus Celsius na escala de Celsius. Portanto, há uma relação aí, né? Então, de onde que saiu esse tipo de coisa aqui, né? Essa relação, essas contas aqui. Saiu justamente dessa correlação aqui, tá? Nas escalas, tá bom? Ó, se eu continuar subindo, vai na proporção, ó, animar, se eu continuar subindo, vocês vão ver que 100 graus Celsius vai para lá em cima, corresponde a 212 graus Fahrenheit, tá bom? Mas João, para que usar isso aí em refrigeração e ar-condicionado? Saiba você que os gases, os fluidos refrigerantes, né? Eles são dados, é preciso saber a temperatura e a pressão dos mesmos, pressão de trabalho, lembrando que pressão está amarrada, né, de mãos dadas à temperatura. Então, por exemplo, está aqui o R410A, tá? Essa escala corre aqui, ó, tá vendo? O R410A, por exemplo, né, a 0 graus Celsius, aqui, ó, 0 graus Celsius, ele corresponde a mais ou menos 26 graus Fahrenheit, ó, tá? Então, a correlação. Para que eu vou precisar saber isso em refrigeração e ar-condicionado? Justamente para isso,
A hora que eu medi os valores de temperatura e pressão, sabendo que os dois são correlatos, eu cheguei a uma conclusão, né? Se está bom, se está ruim, etc. Basicamente, essa é a regra de temperatura e pressão dos gases, tá? Tem essa aqui e tem essa outra aqui, ó. Tá? R134, 407C, R22, todas elas com Celsius e Fahrenheit, que é a correlação, tá? Nas escalas de temperatura. É para isso que serve, tá bom? Vamos continuar? Bom, seguindo agora, outro conceito muito importante, que seria calor sensível e latente. Muito bem, calor sensível. Se tomarmos uma porção de alguma matéria, por exemplo, água, na fase líquida, em temperatura ambiente, 25 graus Celsius, e aquecermos até 99 graus Celsius, a uma pressão atmosférica normal, né? Aquela pressão atmosférica que falamos na aula anterior, de 760 milímetros de mercúrio, dizemos que introduzimos calor sensível. Então, todas as vezes que introduzimos ou removemos calor num corpo, variando sua temperatura sem mudar estado, preste atenção, dizemos que os corpos receberam ou perderam o calor sensível, tá? Então, calor sensível diz respeito à mudança de temperatura, tá? Agora imagine o seguinte, utilizando-se a mesma porção de água do exemplo anterior, nas mesmas condições, e agora adicionarmos mais calor, depois de 90 graus Celsius, 99 graus Celsius, vamos observar que ocorre mudança de fase. No caso, a evaporação da água, ou seja, a água vai se transformar em vapor, em gás, né? Durante a evaporação não há aumento de temperatura. Em resumo, toda vez que a troca de calor, prestem atenção, troca de calor com mudança de temperatura, sem mudança no estado físico, o calor cedido ou removido é dito sensível. No momento em que a troca de calor acarreta mudança de estado físico, sem ser acompanhado da temperatura, dizemos que houve troca de calor latente. Tá? Nós, por exemplo, somos o quê? Exemplo de quê? De calor sensível e latente também. Por quê? Calor sensível. Nossa temperatura em torno de 37 graus Celsius, né? É calor sensível. A gente emite esse calor, né? Para o ar ambiente, vamos dizer assim. E a gente também começa a suar às vezes, né? A testa começa a suar e a parcela de suor começa a passar para o ar, desde que ele já não esteja cheio de água, tá? Que ele não esteja úmido demais já, tá? Que é um conceito de umidade relativa, que já é outra coisa. Aliás, nessa condição que eu estou falando, vai dar um desconforto danado. Então lembre-se, calor sensível, eu mudo temperatura. Calor latente, eu mudo fase, tá? Líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido, sólido para líquido e assim por diante, tá? Aqui tem um esquema, ó, calor sensível vezes latente. A vertical aqui, ó, temperatura menos 20, de menos 20 até zero, tá a temperatura vai subindo, mas a água permanece no estado sólido. O exemplo aqui é a água, tá? Depois, há uma fusão, que eu não tenho aumento de temperatura. Por quê? Por que fusão? Porque eu estou mudando de estado sólido para o líquido. Então eu não tenho aumento de temperatura, mas eu tenho a mudança de fase. Chega a um determinado ponto, eu continuo aquecendo, né? Eu começo a transformar em líquido. Esse líquido começa a ser transformado em vapor, ó. Então vai subindo a temperatura. Só que até começar a formar vapor, a temperatura sobe, tá? Depois que começa a vaporização, que é esse traço azul aqui, ó. Opa! O termômetro para em 100 graus Celsius, em torno de 100 graus Celsius, né? A água. E eu não tenho mais mudança de temperatura. Por quê? Quem está em jogo é o calor latente, tá? Se eu continuar ainda, eu vou ter um aumento aqui, ó, de temperatura no vapor, tá? Vai transformar aí num vapor superaquecido, tá? Eu tenho um aumento de temperatura, mas não tenho mais mudança de fase. A representação desse gráfico aqui está à esquerda, tá? De menos 20, ó, gelo, recebeu calor, foi a zero. Continuou recebendo calor, ele foi de gelo para líquido, sem aumentar a temperatura, tá? Ó, 0 graus Celsius, 0. Continuou recebendo calor, ele está recebendo calor sensível. Então de 0 ele foi para 100. Mais calor ainda, aí sim, entrou em jogo o calor latente. Então a água que estava a 100 graus
depois que evaporou, permaneceu a 100 graus, tá? Eu posso ainda continuar crescendo calor, né? E o calor sensível está presente, mas eu não tenho mais a presença do calor latente. Coloque um bule de água para ferver e coloque um termômetro, no fogão mesmo. Um termômetro dentro, um termômetro de mercúrio, desses que são bons aí para medir, né? Tem uma grande faixa de uma escala ampla, né? Coloque o termômetro dentro, vocês vão ver que o fogo, né, desse tamanho, uma boca, será? Uma boca de fogo, tá? Uma boca do fogão. Você coloca lá a água fervendo no bule, o termômetro dentro. Vai subindo a temperatura até em torno de 100 graus. Depois de 100 graus, você pode trocar, pôr para uma boca maior do fogão, o triplo de chama, que não adianta mais. O termômetro vai ficar em 100 graus. Por quê? Porque o calor sensível não está em jogo mais, e sim o calor latente. A água está se transformando de líquido para vapor. Entenderam bem? Conceito bonito, né? Também vocês têm que pôr em mente aí, gravar, volte o vídeo quantas vezes for necessárias, tá? Porque esses dois conceitos aqui também é usado em ar-condicionado e refrigeração. Que seria a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, tá? A temperatura da mistura ar-vapor medida em um termômetro comum. Pegou um termômetro e mediu. Temperatura do bulbo seco. Já a temperatura de bulbo úmido é a temperatura da mistura ar-vapor medida em um termômetro comum, cujo bulbo de vidro foi coberto com uma gaze úmida. É o chamado resfriamento evaporativo. Inclusive, tem alguns evaporadores que usam esse princípio aqui, já viram? Alguns mercados, lojas, que você tem um ventilador axial, às vezes até grande, com uma mangueira de água, né, jogando quase que junto, né, ali, e você, na serpentina, né, e o ventilador proporcionando um conforto para o ambiente. Por quê? Ele tira ali 4, 5, 6 graus Celsius, porque eu estou trabalhando com a temperatura de bulbo úmido aqui, ó. Eu estou trabalhando com o diferencial de bulbo seco para bulbo úmido. Então acaba dando um conforto no ambiente. Já viram isso, né? Olha aqui à direita, ó, bulbo seco e bulbo úmido mergulhado, né, em água, tá? Poderia ser álcool também, tá? Aumenta um pouco mais ainda, tá? Então aqui de novo, ó, reservatório de água, temperatura do bulbo seco, fluxo de ar. Põe aqui uma mecha de material higroscópico, algodão, por exemplo, ó, molhado, tá? Eu tenho a temperatura de bulbo úmido. Ou seja, se você medir a bulbo seco aqui, por exemplo, 30 graus no dia de verão, o mesmo termômetro aqui, quando você coloca essa mecha de algodão e o mesmo ar passando por aqui, né? E está a 30 no bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido vai dar menos aqui, digamos 25, 26 graus. Entenderam bem? Esses conceitos são usados para medição de temperatura de bulbo seco nos ambientes, set point, para calcular quanto uma serpentina pode retirar de calor do ambiente, para a carta psicométrica, que eu ainda nem falei que está adiante aqui, tá? São usadas essas temperaturas aí, tá bom? Mais um conceito importante, umidade relativa do ar. Esse é muito importante e fácil de entender também, embora tenha fórmulas matemáticas para isso, mas não é necessário, é fácil. É uma maneira de medir a secura do ar, isso mesmo. Em uma definição mais técnica, é a relação aproximada entre as massas de vapor de água presente em um determinado volume de ar e a massa de vapor que saturaria esse volume, ou seja, que inundaria esse volume, tá? A mesma temperatura e pressão total, tá? Essa é a fórmula aqui, a umidade relativa, ó. Quantidade de vapor que o ar tem, tá? O quanto tem de vapor no ar? Dividido pela quantidade máxima de vapor que o ar pode suportar vezes 100. É uma porcentagem. Quanto mais perto de 100%, mais úmido. Está aqui de novo representado. Chuva. Hoje está chovendo. Quanto que está a umidade relativa? Exatamente. Próxima de 100%, né? Tá? Por quê? Porque o ar está totalmente saturado. Está cheio de vapor de água, tá? Um dia muito seco, 37 graus, aquele solão. Umidade relativa. Aqui não estou falando de São Paulo, semana passada teve 20%, 19%, 18%, negócio assim. É muito seco. O ar está praticamente em clima de deserto. É isso, umidade relativa do ar é isso. É uma forma de medir a secura do ar. Em linhas gerais, é isso. Tá?
Volte o vídeo quantas vezes for necessário, tá? Não se esqueça que esses são conceitos simples, mas muito importantes. Eu retomo com vocês daqui a pouco na aula 2, parte 3, tá bom?